Você não chegou aqui por acaso. Se esse vídeo apareceu para você, é porque o Senhor quer te lembrar que Ele ainda tem um plano e que você não está sozinho nessa caminhada. Aqui neste canal, não pregamos placas de igreja. Não estamos atrás de títulos ou disputas religiosas. Aqui nós formamos uma corrente de oração, firmada unicamente na palavra de Deus, para fortalecer a sua fé, curar a sua alma e destravar o propósito que Ele tem para a sua vida. Seja muito bem-vindo a esse espaço de restauração, consolo e recomeço. Um lugar onde pessoas de fé se unem, não para competir, mas para orar umas pelas outras. Porque aqui nós acreditamos no poder da oração constante e no agir sobrenatural de Deus em todas as áreas da vida, inclusive na sua mente, nas suas emoções, nos seus sonhos e nos seus projetos. E se você sente que precisa se aproximar de Deus através de oração, eu te convido. Se inscreve nesse canal. Deixa o teu like, porque isso ajuda essa corrente a alcançar mais pessoas. E compartilha esse vídeo com 3 pessoas que você ama e que você sabe que precisam de uma palavra de oração, de direção e de esperança. Hoje nós vamos orar juntos, com base na Bíblia, por 12 áreas da sua vida que precisam ser realinhadas com o céu, para que você possa finalmente programar sua mente para o sucesso que Deus sonhou para você. Vem comigo nessa jornada de fé, porque onde há oração, há transformação. 1. Oração para renovar a mente e alinhar os pensamentos com a palavra de Deus. Pai querido, eu me achego a Ti nesse momento com o coração aberto, reconhecendo que muitas vezes a minha mente tem sido um campo de batalha. Eu permiti pensamentos de fracasso, medo, dúvida e autossabotagem tomarem conta de mim. Mas hoje, com humildade, eu te peço, transforma a minha mente, Senhor. Renova os meus pensamentos conforme está escrito em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não quero mais viver guiado pelas mentiras que o inimigo plantou no meu coração. Eu rejeito agora toda crença limitante, todo padrão mental que me afasta do teu propósito. Que o teu Espírito Santo molde meus pensamentos e me ensine a pensar como Cristo pensa. Que eu veja oportunidades onde antes via derrota. Que eu veja propósito onde antes via dor. Senhor, me ajuda a vigiar meus pensamentos diariamente, a discernir o que vem de Ti e o que vem para me paralisar. Que eu aprenda a declarar a Tua verdade sobre mim mesmo. Eu sou mais que vencedor, eu sou escolhido, eu sou capacitado, eu sou amado por Ti. E mesmo quando vierem dias difíceis, que eu lembre, a vitória começa na mente. E com o Senhor renovando o meu interior, nenhum gigante será grande demais, nenhuma tempestade será definitiva. Porque quem tem a mente firmada em Ti vive em paz, vive em direção, vive em sucesso verdadeiro. 2. Oração para romper com o espírito de vitimização e assumir a responsabilidade do próprio destino com fé. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti para quebrar, em nome de Jesus, todo o espírito de vitimização que tentou se alojar no meu coração. Eu reconheço, Pai, que por muitas vezes me deixei levar pela dor, pelas circunstâncias, pelas injustiças da vida. Fui tentado a me esconder atrás de desculpas, a apontar para os outros, para o sistema, para o passado, quando, na verdade, eu precisava olhar para dentro e para o alto. Mas agora eu entendo, Senhor, que o Senhor não me criou para ser refém dos acontecimentos, mas protagonista da minha história. O Senhor me deu livre arbítrio, inteligência, dons e oportunidades. O Senhor me criou à sua imagem e semelhança. E se o Senhor habita em mim, então há poder em mim para me levantar, para recomeçar, para transformar. Assim como está escrito em Gálatas 6:5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu tomo posse da minha responsabilidade espiritual, emocional e prática. Eu não sou vítima. Eu sou guerreiro. Eu não sou passivo. Eu sou ativo na construção da vida que o Senhor sonhou para mim. Que a minha mente se desconecte agora do não posso, não consigo, não sou capaz. E se ligue ao que a Tua palavra diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13.
Pai, me dá sabedoria para assumir o controle daquilo que está ao meu alcance, e fé para confiar ao Senhor o que ainda está fora do meu controle. Me ajuda a parar de esperar um resgate externo, quando o Teu Espírito já está dentro de mim, pronto para me impulsionar para o alto. Hoje eu escolho com coragem e fé parar de me sabotar e começar a viver com propósito, porque quem assume responsabilidade com Deus ao lado, assume também a autoridade para vencer. 3. Oração para transformar a dor em propósito e crescer através dos processos. Senhor meu Deus e Pai, eu venho a Ti com o coração aberto, ferido talvez, mas desejoso de ser curado e transformado. Sei que a dor que vivi, ou que ainda vivo, não é um acidente no Teu plano. Tu és um Deus de propósitos eternos, e nada escapa do Teu controle. Então hoje, em vez de perguntar, por que estou passando por isso, eu escolho perguntar, para que, Senhor? O que Tu queres me ensinar com isso? Pai, ajuda-me a ver além da dor. Que eu não use mais minhas feridas como desculpas, mas como pontos de partida. Que elas deixem de ser prisões emocionais e se tornem pontes para o crescimento. Assim como José foi lançado num poço e vendido, mas depois exaltado ao palácio, Gênesis 50, 20, eu creio que o Senhor também pode transformar minhas lágrimas em testemunho, minha humilhação em honra, e minha dor em combustível para alcançar o propósito. Que o Teu Espírito Santo me ajude a não endurecer o coração no meio do processo, mas a permanecer sensível, ensinado e moldado pelas Tuas mãos. Tira de mim o ressentimento, o medo, a revolta. Em vez disso, planta em mim fé, paciência, maturidade e visão espiritual. Como está escrito em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu declaro que até essa dor coopera para o meu bem. Nada será desperdiçado. Meu deserto vai produzir frutos. Minha luta vai gerar sabedoria. E minha história será um canal de cura para outros. Eu não sou a minha dor. Eu sou o propósito que está sendo lapidado dentro dela. 4. Oração para romper com o vitimismo e assumir a responsabilidade pelo próprio crescimento. Pai amado, hoje eu oro com humildade e coragem, reconhecendo que por muitas vezes eu me escondi atrás de desculpas. Coloquei a culpa nas circunstâncias, nas pessoas, nas portas que não se abriram, quando na verdade eu estava evitando olhar para dentro de mim. Mas agora, Senhor, eu escolho sair desse lugar de vitimismo. Eu escolho assumir a minha parte, me levantar e caminhar com a responsabilidade que o Teu chamado exige. Senhor, eu rejeito o espírito de autopiedade. Eu não sou uma vítima da vida. Eu sou filho, do Deus Altíssimo, herdeiro, das Tuas promessas. A partir de hoje, com a força do Teu Espírito, eu começo a me perguntar: o que eu posso fazer diferente? Onde eu preciso mudar? O que está sob meu controle que posso transformar? Pai, eu reconheço que mudanças verdadeiras começam em mim. Por isso, tira de mim o conformismo, a passividade e a tendência de sempre apontar para fora. Em vez disso, planta em mim um coração ensinável, um espírito decidido e uma mente renovada pela Tua palavra. Como diz em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu declaro que com o Senhor ao meu lado, eu posso crescer, evoluir, romper limites, quebrar ciclos e trilhar novos caminhos. Não importa como foi meu passado, não importa quantas vezes eu falhei ou me escondi. Hoje, eu me levanto com a autoridade que o Teu amor me dá. Hoje, eu declaro: eu sou responsável por viver o propósito de Deus na minha vida, e com essa verdade, eu sigo. Em nome de Jesus. 5. Oração para cultivar pensamentos de fé e esperança mesmo nos dias difíceis. Senhor meu Deus, nesta oração eu me coloco diante de Ti com sinceridade. Porque às vezes a vida pesa. As lutas parecem não ter fim, e os pensamentos negativos vêm como ondas tentando me afogar na ansiedade, no medo, na desistência. Mas hoje, Pai, eu me levanto contra todo pensamento destrutivo. Eu rejeito toda mentira que diz que não tem mais jeito, que nada vai mudar, que não sou capaz.
Senhor, renova a minha mente. Substitui a tristeza pela tua esperança. Apaga as palavras de derrota que o mundo plantou e escreve dentro de mim as promessas que vêm da tua palavra. Como diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu tomo posse dessa promessa agora. Que os meus pensamentos sejam alinhados com os teus pensamentos, que são mais altos, mais sábios, mais poderosos. Que mesmo no deserto, eu enxergue um caminho. Mesmo na dor, eu veja propósito. Mesmo na escuridão, eu confie que o Senhor está acendendo uma luz. Eu oro para que toda murmuração se transforme em louvor, que toda queixa se torne gratidão, e que toda expectativa de fracasso se converta em fé no impossível. Porque eu sei, Pai, que quando eu alimento a esperança dentro de mim, o céu começa a se mover a meu favor. Hoje eu declaro: meus pensamentos estão sendo transformados. A minha mente está sendo renovada. E mesmo que tudo ainda pareça difícil, eu não vou parar. Eu creio, eu espero, eu avanço. 6. Oração para romper com o medo de errar e ativar a coragem para agir. Pai de amor, hoje eu me achego a Ti para Te entregar um fardo silencioso que carrego há muito tempo. O medo de falhar, o medo de tentar e não conseguir, de dar um passo e ser criticado, de sonhar e ser frustrado. Quantas vezes, Senhor, eu deixei de agir porque temi o erro. E por causa disso, fiquei paralisado, assistindo a vida passar. Mas hoje, em nome de Jesus, eu oro para que esse medo perca a força sobre mim. Eu oro para que a Tua verdade desfaça toda mentira que me impede de avançar. Porque a Tua palavra diz em 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Senhor, me enche com esse espírito de poder. Me ajuda a confiar mais no Teu plano do que nos meus receios. Me lembra que até as falhas fazem parte do processo, que cair não me torna derrotado, mas alguém que está aprendendo, sendo moldado, sendo preparado. Liberta-me da necessidade de perfeição. Me ensina que o importante é obedecer, dar o passo de fé, mesmo sem saber tudo. Porque a coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. E se o Senhor está comigo, o que pode me impedir? Hoje, Pai, eu me levanto como alguém que não vai mais se esconder. Eu declaro: eu não sou escravo do medo. Eu sou filho, de Deus. E o que o Senhor colocou no meu coração, eu vou buscar, eu vou construir, eu vou viver. Mesmo que eu erre, eu sei que o Senhor estará ali, me levantando, me ensinando, me fortalecendo. Por isso, hoje eu decido agir. Hoje eu decido não parar. Porque o sucesso que vem de Ti começa com a obediência, não com a perfeição. 7. Oração para renovar a mente segundo a palavra e romper com padrões limitantes. Senhor meu Deus, hoje eu Te peço algo profundo. Transforma a minha mente. Tira de mim toda a programação antiga, todo pensamento tóxico, toda mentira que foi plantada ao longo da vida e que me impede de viver aquilo que o Senhor sonhou para mim. Quantas vezes eu ouvi que eu não era capaz, que eu era limitado, pequeno, que sucesso não era para mim. E o pior, Pai, é que em algum momento eu comecei a acreditar nisso. Me acostumei com pensamentos de escassez, de medo, de derrota. Mas a Tua palavra em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então hoje, Senhor, eu oro por essa renovação. Troca os meus pensamentos limitantes por pensamentos de fé. Troca a mentalidade de escassez por uma mentalidade de reino. Me ajuda a pensar como alguém que é filho do Deus Altíssimo, herdeiro de promessas, separado para um propósito eterno. Que eu deixe de me enxergar como o mundo me vê e passe a me enxergar como o Senhor me vê.
Que a minha mente seja moldada pela verdade da tua palavra, não pelas dores do passado, não pelas críticas, não pelas comparações, mas pela identidade que o Senhor me deu. Pai, que todo pensamento que não te agrada seja cativo à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Que a minha mente se torne fértil para os teus sonhos, que eu pare de limitar o teu agir por causa das minhas dúvidas. Hoje eu declaro que estou em processo de transformação. A minha mente está sendo purificada, curada, reprogramada segundo a tua verdade. E essa transformação vai refletir nos meus sentimentos, nas minhas decisões, nos meus resultados. Porque uma mente curada gera uma vida restaurada. 8. Oração para assumir o protagonismo com coragem e fé. Senhor Deus, hoje eu venho diante de ti para te pedir algo diferente. Coragem. Não uma coragem humana, baseada na força do meu braço, mas uma coragem que vem do alto, firmada na fé e no teu espírito. Porque eu entendi que não posso mais viver como vítima das circunstâncias, esperando que tudo mude sem que eu me mova. Quantas vezes eu fiquei paralisado, culpando o sistema, as pessoas, o passado, o clima, o governo, tudo, menos a mim. Mas hoje, Pai, eu quero assumir a responsabilidade pela vida que o Senhor me confiou. Quero sair da zona de conforto e ser protagonista da minha história, com o Senhor ao meu lado. A tua palavra diz em Josué 1:9: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então é isso que eu declaro. Eu vou andar, eu vou me levantar, eu vou fazer a minha parte com fé, porque o Senhor está comigo. Não quero mais ficar esperando que as condições sejam perfeitas. Quero aprender a confiar mesmo quando tudo ainda está em processo. Me dá ousadia, Senhor, para começar o que o Senhor colocou no meu coração. Me dá firmeza para continuar mesmo quando vierem os ventos contrários. Me dá visão para enxergar além dos obstáculos e sabedoria para não desperdiçar as oportunidades. Eu sei que a tua parte é o milagre, mas a minha é o movimento. E por isso hoje eu decido agir. Mesmo com medo, eu dou um passo. Mesmo sem ver tudo, eu obedeço. Porque fé é isso. É confiar no invisível, sabendo que o teu plano é maior. Senhor, hoje eu deixo de ser refém da culpa, da dúvida, da preguiça ou da procrastinação e passo a viver como alguém que tem um chamado, uma missão, uma identidade. Eu não estou aqui por acaso. Eu fui chamado para fazer a diferença, para impactar vidas, para prosperar em nome de Jesus. Me fortalece, Pai. Me levanta, me sustenta. E me dá coragem para ser protagonista da minha própria história, contigo como meu guia e meu fundamento. Em nome de Jesus. 9. Oração para fortalecer a mente com pensamentos de vitória. Pai Celestial, hoje eu me coloco diante de Ti para orar pela minha mente. Sim, Senhor, porque eu entendi que a batalha começa aqui dentro. Os pensamentos são sementes, e se eu semear o medo, colherei paralisia. Mas se eu semear fé, colherei vitória. Quantas vezes, Senhor, eu fui vencido não pelos problemas, mas pelos pensamentos que eu alimentei. Pensamentos de derrota, de rejeição, de fracasso, de que eu não sou capaz, de que comigo nada dá certo. Mas hoje eu quero romper com esse ciclo. Eu rejeito em nome de Jesus toda mentira que Satanás tentou plantar na minha mente. Eu tomo posse do que está escrito em 2 Coríntios 10:4-5. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Senhor, me ensina a pensar como um filho teu. Me ajuda a renovar minha mente pela tua palavra. Que eu pense como vencedor, como alguém que tem uma promessa. Que eu me veja como o Senhor me vê. Amado, forte, preparado, com propósito. Me ajuda a filtrar aquilo que eu deixo entrar no meu coração. Que eu não seja influenciado por vozes negativas, nem pelas opiniões de quem não conhece o plano que o Senhor tem para mim. Que eu selecione o que ouço, o que assisto,
o que falo, porque tudo isso alimenta a minha mente. Senhor, eu declaro que a partir de hoje, minha mente será um campo fértil para a tua verdade. Eu vou declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Vou declarar: sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Romanos 8:37. Vou declarar: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Eu recebo agora, em nome de Jesus, uma mente fortalecida, limpa, protegida e cheia da tua presença. Que mesmo quando tudo parecer contrário, a minha mente continue alinhada com o céu e meu espírito continue firme em ti. Obrigado, Pai, porque com pensamentos renovados, eu caminho para a vitória que o Senhor já preparou para mim. 10. Oração para desenvolver um espírito de excelência. Senhor meu Deus, hoje eu me aproximo de ti com um clamor. Me ensina a viver com excelência. Não quero mais viver uma vida mediana, limitada por desculpas, conformado com o mínimo. Eu entendi, Pai, que o sucesso que vem do Senhor não está só nos resultados, mas na forma como eu me posiciono diante da vida. A tua palavra me mostra que Daniel se destacou em meio a todos porque havia nele um espírito excelente. Daniel 6:3. Ele estava em terra estranha, longe de casa, rodeado por inimigos, mas mesmo assim, foi notado, promovido e respeitado. Por quê? Porque o que havia dentro dele era maior do que o que estava ao redor dele. E é isso que eu quero, Senhor. Eu não quero mais fazer só o necessário, só o que me pedem, só o que dá para passar. Eu quero fazer como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3:23. Quero ser excelente em tudo. No trabalho, no trato com as pessoas, nos compromissos, na organização da minha casa, no cuidado com meu corpo e com meu tempo. Arranca de mim, Pai, todo espírito de preguiça, desleixo, procrastinação e auto-engano. Me livra do comodismo que tenta me convencer de que assim já está bom, porque se o Senhor me chamou para grandes coisas, eu preciso agir de forma alinhada com essa grandeza. Senhor, me ajuda a cultivar a excelência mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando não tem aplauso, não tem reconhecimento, não tem retorno imediato. Me ensina a ser fiel no pouco, porque eu sei que é no pouco que o Senhor testa o nosso caráter. Me dá sabedoria para crescer com equilíbrio. Me dá foco para não me distrair com atalhos. Me dá humildade para aprender, corrigir, ajustar, sem orgulho nem resistência. E acima de tudo, Pai, que a minha excelência venha do Teu Espírito, e não da vaidade ou da comparação. Que eu não tente ser o melhor por competição, mas por convicção. Que cada coisa que eu fizer seja uma oferta ao Senhor, como um culto com as minhas atitudes. Eu declaro que a partir de hoje, excelência vai ser meu padrão. Não porque sou perfeito, mas porque carrego um Deus perfeito dentro de mim. E esse Deus me capacita, me direciona e me levanta para viver o extraordinário. 11. Oração para romper com crenças limitantes e viver o plano completo de Deus. Pai amado, hoje eu oro para que o Senhor quebre toda a cadeia invisível que tem me impedido de avançar. Crenças que foram plantadas em mim, por palavras duras, por rejeição, por fracassos passados, e que me fizeram acreditar que eu não sou capaz, que não mereço, que não vou conseguir. Eu reconheço que muitas vezes fui prisioneiro de pensamentos distorcidos que não vieram de ti. A tua palavra diz que, assim como o homem pensa, assim ele é. Provérbios 23:7. E por isso, Pai, eu peço, transforma minha mente. Troca as mentiras que eu abracei por verdades do céu. Apaga as vozes que disseram que eu não tinha valor e grava em meu coração a tua promessa de que eu sou teu filho, teu projeto, tua obra-prima. Senhor, eu renuncio agora toda a crença de escassez, de fracasso, de incapacidade, de indignidade. Eu não aceito mais viver limitado por experiências ruins ou palavras malditas. Eu não sou o que disseram de mim. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. E o Senhor diz que eu sou mais que vencedor, herdeiro de promessas, templo do Espírito, luz do mundo e sal da terra. Me ajuda, Deus, a identificar essas fortalezas mentais que me sabotam.
Às vezes, eu mesmo me diminuo, me auto-saboto, me boicoto antes de tentar. Me ajuda a discernir quando é o inimigo tentando roubar meu destino disfarçado de realismo ou de humildade falsa. Eu quero viver o plano completo que o Senhor escreveu para mim. Eu não aceito mais viver apenas o mínimo, o rascunho, a margem. Eu fui criado com um propósito, chamado para uma missão, e nada vai me impedir de cumpri-la. Nem o medo, nem a vergonha, nem os traumas. Espírito Santo, renova minha mentalidade. Me ensina a pensar como um filho do Rei, como alguém que já foi perdoado, resgatado, justificado e capacitado para viver em novidade de vida. Hoje eu declaro, minha mente está sendo alinhada com o céu. Minhas palavras serão de vida. Meus pensamentos serão de esperança. E o meu futuro será construído sobre promessas, não sobre limitações. 12. Oração para ativar uma fé inabalável e perseverar até a colheita. Senhor, meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti para clamar por uma fé que resista às tempestades. Eu sei que o caminho para o sucesso, para o cumprimento do Teu propósito, não é fácil. Mas eu também sei que o Senhor não me chamou para viver pela vista, e sim pela fé. Por isso, Pai, fortalece em mim uma fé inabalável. A Tua palavra me lembra, em Hebreus 10:38, que o justo viverá pela fé. E se é assim que o Senhor quer que eu viva, então me ensina a confiar mesmo quando eu não vejo, a esperar mesmo quando tudo parece parado, a continuar plantando, mesmo quando não há sinal de colheita. Senhor, me livra da pressa que me faz desistir antes da hora, da ansiedade que me rouba o agora, do cansaço que tenta me convencer a parar. Me ajuda a entender que o Teu tempo é perfeito e que o que o Senhor está preparando em mim vale mais do que aquilo que eu queria do meu jeito. Eu oro para que cada dia difícil seja como exercício espiritual para minha fé, que eu não só sobreviva às adversidades, mas que eu cresça nelas, que eu aprenda a louvar antes do milagre acontecer, a agradecer antes de receber, a celebrar enquanto ainda estou no processo. Deus, eu rejeito agora todo espírito de desânimo, de desistência, de incredulidade. Eu não aceito mais ser alguém que começa com ânimo e termina com dúvida. Eu quero ser fiel até o fim, porque eu sei, Senhor, que a colheita é certa para quem não desiste no meio do caminho. Me ajuda a permanecer firme mesmo quando as circunstâncias me empurrarem para o chão. Porque não é sobre o quanto eu caio, é sobre o quanto eu me levanto em fé. E em Ti, Senhor, eu sempre terei forças para me levantar. Hoje eu declaro, minha fé está sendo ativada, fortalecida e amadurecida. Eu vou seguir até o fim, vou lutar até o último segundo. Vou confiar até ver a Tua promessa se cumprir. E quando chegar a colheita, Pai, que o meu testemunho glorifique o Teu nome.